Bernardo Santana tinha reputação, CEO aos 34 anos, bilionário, poderoso e o maior cafajeste de São Paulo. Mulher diferente toda semana. Compromisso? Jamais. Coração? Trancado a 7 chaves. Sua irmã, Larissa, conhecia bem, conhecia demais. Por isso, quando pediu favor a ele, deixou muito claro: Isabela precisa de emprego. Você vai dar. Mas, olhos faiscando, não encosta nela. Nem pensa nisso. Ela não é uma das suas conquistas descartáveis. Bernardo riu, arrogante. Relaxa. Isabela? A sua amiguinha irritante que vivia grudada em você? Por favor, nem é meu tipo. Mas quando Isabela entrou no escritório dele na segunda-feira, não era mais a garota tímida de tranças que ele lembrava. Era a mulher, linda, confiante e completamente devastadora. Merda, ele murmurou vendo ela, porque naquele momento, Bernardo Santana soube, ia quebrar a promessa que fez para a irmã. Não era questão de SI, era questão de quando. Esta é a história de Bernardo e Isabela, e de como o cafajeste mais convicto de São Paulo aprendeu que alguns corações não se deixam proteger, nem quando você mais precisa. Mas antes de começar, se você ama histórias onde o cafajeste encontra a única mulher capaz de mudá-lo, onde química é tão intensa que promessas viram pó, se inscreva no canal. Histórias completas 3 a 4 vezes por semana. Aperta o sininho para não perder nenhuma e deixa o like se você já sabe que vai se viciar. Agora, vamos para a história de Bernardo e Isabela e da promessa que ele nunca deveria ter feito. Domingo à noite, apartamento pequeno de Isabela. Ela olhava para o laptop. Conta bancária, R$ 847. Aluguel vencia em uma semana, 1.200. Suspiro pesado. Aos 28 anos, Isabela Moraes estava recomeçando, de novo, demitida 3 meses atrás quando a empresa faliu. Currículo enviado para 50 vagas, 0 respostas. E agora, quase sem dinheiro. Celular tocou. Larissa, melhor amiga desde os 15 anos. Oi, Lari. Isa, tenho novidade. Voz animada dela. Consegui emprego para você. O coração dela pulou. Sério? Onde? Na empresa do meu irmão, Bernardo. Lembra dele? Claro que lembrava. Bernardo Santana. O irmão mais velho e irritante que sempre a tratou como móvel. Lembro, mas... Ele topou? Topou. Depois que eu implorei. Larissa riu. Mas tem condição. Qual? Você começa segunda. Gerente de marketing. Salário bom e... Pausa. Já ignora qualquer investida dele. Investida? Isa, meu irmão é complicado. Ele não faz relacionamentos, só casos. E eu não quero você se machucando. Isabela quase riu, como se Bernardo fosse olhar para ela daquele jeito. Ele sempre a viu como a amiguinha chata da irmã. Nada mais. Pode deixar. Vou ser 100% profissional. Ótimo. Segunda, 9 da manhã. Não atrasa. Desligaram. Isabela olhou para o reflexo no espelho. Cabelo castanho claro, em ondas naturais. Olhos verdes. Corpo que finalmente tinha aceitado depois de anos. Não era mais a garota insegura de 16 anos. Era mulher, profissional, capaz. E ia provar isso. Começando segunda-feira. Bernardo acordou sábado ao meio-dia. Mulher ao lado. Loira. Bonita. Nome esquecido. Ei. Ele cutucou o ombro dela. Precisa ir. Ela acordou confusa. Já? Tenho compromisso. Mentira. Posso ver você de novo? Não, foi divertido. Mas não rola a segunda vez. O rosto dela fechou. Você é um babaca. Sou. E deixei claro ontem. Sem compromisso, sem promessas. Ela saiu furiosa. Bernardo nem sentiu culpa. Porque avisou. Sempre avisava. Não sou de relacionamento. Não ligo depois. Se aceita, ótimo. Se não, tem a porta. E sempre tinha mulher que achava que seria diferente, que ia mudá-lo. Nenhuma conseguia. Porque aos 34 anos, Bernardo tinha aprendido lição dolorosa. Amor era mentira. Compromisso
ilusão. Ia entregar coração. Suicídio emocional. Tinha cicatriz para provar. 5 anos atrás. Noivo. Casamento marcado. Amava Camila mais que tudo, até descobrir ela na cama com o padrinho dele. Véspera do casamento. Desde então, 0 compromisso, 0 sentimentos, 0 chances de sofrer de novo. Sistema funcionava bem. Até Larissa aparecer domingo à noite. Apartamento dele. Preciso de favor, ela disse, sentando sem pedir licença. Que favor? Isabela, minha melhor amiga, lembra? Vagamente. Garota quieta que vivia na casa deles. Tranças. Tímida. O que tem ela? Tá desempregada, precisa de trabalho. Você precisa de gerente de marketing. Contrata ela. Lari. Pelo amor de Deus, Bernardo, ela é qualificada. Larissa mostrou o currículo. Formada, MBA, experiência. Só precisa de chance. Ele pegou, analisou. Realmente era bom. Tudo bem, manda ela segunda. Sério? Larissa pulou. Obrigada, mas... Tom mudou. Sério. Tem condição. Qual? Não encosta nela. Bernardo arqueou sobrancelha. O quê? Você me ouviu? Isabela não é uma das suas conquistas de fim de semana. Ela é boa pessoa, merece respeito. Então você vai ser profissional, sem flertar, sem joguinhos. E principalmente, sem levar pra cama. Ele riu, genuinamente. Lari, relaxa, nem é meu tipo. Todo mundo é seu tipo. Ela é sua melhor amiga, a garota irritante que vocês ficavam rindo à toa. Eu nem lembro como ela é. Mesmo assim, promete. Ele suspirou, dramático. Prometo. Profissionalismo total. Satisfeita? Sim. Ela beijou a bochecha dele. Obrigada. Você ainda tem coração em algum lugar aí dentro. Quando ela saiu, Bernardo jogou o currículo na mesa. Isabela Moraes. Quanto tempo? 10 anos. 12. Nem importava. Era favor para a irmã. Só isso. Profissional. Distante. Sem complicação. Fácil. Ou pelo menos, achava que seria. Segunda-feira, 8h55. Bernardo estava no escritório revisando contratos quando o assistente ligou. Senhor Santana, senhorita Isabela Moraes chegou. Manda entrar. Ele nem olhou para cima. Continuou lendo o documento. Porta se abriu. Passos. Salto alto no piso de madeira. Bom dia, senhor Santana. A voz, suave, mas firme. Ele olhou para cima e congelou. Isabela Moraes estava na frente da mesa dele, mas não era a garota que ele lembrava. Cabelo castanho claro em ondas soltas caindo nos ombros. Olhos verdes que seguravam o olhar dele sem desviar. Vestido verde esmeralda justo o suficiente para mostrar curvas sem ser inadequado. Postura confiante. Sorriso educado, mas não submisso. Mulher, linda. Surpreendentemente devastadora. Merda, ele pensou. Senhor Santana, ela repetiu, notando o silêncio dele. Isabela. Ele se levantou, estendeu mão, controlando reação. Bem-vinda. Ela apertou. Mão firme, pele suave. Ele soltou rápido, antes que percebesse calor. Obrigada pela oportunidade. Larissa me falou que... Foi favor para ela. Ele cortou. Mais rude que pretendia. Mas se você não performar, sai. Família não ganha privilégio aqui. Os olhos dela esfriaram levemente, mas manteve compostura. Não esperaria nada diferente. Ótimo. Ele contornou mesa. Pegou pasta. Seu departamento é no 10º andar. Equipe de 5 pessoas. Projeto atual é rebranding da linha Premium. Prazo: 3 meses. Entendido. Reunião semanal comigo. Sextas, 4 da tarde. Não atrasa. Não atraso. Eles ficaram parados, olhando um para o outro, e Bernardo sentiu algo que não sentia há anos. Curiosidade. Atração. Vontade de... Não. Foco. Promessa para Larissa. Profissionalismo. Alguma dúvida? Ele perguntou voltando para trás da mesa. Distância segura. Não. Posso começar? Pode. Amanda, minha assistente, vai te levar para o seu escritório. Obrigada, senhor Santana. Bernardo. Pode me chamar de Bernardo.
Prefiro o Sr. Santana. Mais profissional. Ela saiu. Fechou porta. Bernardo ficou ali, parado, respirando irregular, porque tinha mentido para a irmã. Isabela Moraes era seu tipo. Exatamente seu tipo. E isso era problema, grande problema. Tarde daquele dia, Larissa ligou. E aí, como foi? Como foi o quê? Isabela, primeiro dia? Foi normal. Ela parece competente. E você foi profissional? Óbvio. Bernardo, eu tô falando sério. Eu também. Ele explodiu. Eu dei emprego para ela, fui educado, estabeleci limites. O que mais você quer? Quero que você não estrague isso. Ela não é brinquedo. Eu sei. Silêncio. Tá tudo bem? Larissa perguntou, mais suave. Tá. Só cansado. Tudo bem, obrigada por ajudar ela. Significa muito. Desligaram. Bernardo jogou o celular no sofá. Olhou pela janela. Cidade iluminada lá embaixo. E admitiu, verdade que não queria admitir. Ia ser muito mais difícil que pensou, porque Isabela não era só bonita. Era intrigante, desafiadora, diferente. E ele queria saber mais, muito mais. Mas não podia, porque tinha prometido, e Bernardo Santana era a cafajeste, mas não quebrava promessas para a família. Mas o que Bernardo não sabia é que Isabela tinha visto. A forma como ele olhou para ela naquele primeiro momento. Surpresa, interesse, desejo mal disfarçado, antes de fechar a expressão, virar profissional. E ela tinha sentido também. Aquela química instantânea, perigosa, impossível de ignorar. Isabela sabia da reputação dele. Larissa tinha avisado. Cafajeste, mulherengo, coração trancado. Mas quando os olhos dele se encontraram, ela viu algo mais, algo escondido, protegido, machucado, e isso a intrigou, perigosamente. Primeira semana foi tensa. Isabela trabalhava bem, muito bem, ideias inovadoras. Equipe a amava, resultados rápidos. Bernardo observava, de longe, sempre de longe, mas notava tudo. A forma como ela mordia a caneta quando concentrada, como passava a mão no cabelo quando frustrada. O riso genuíno quando a equipe fazia piada, e odiava que notava. Sexta-feira, 16h, primeira reunião semanal. Isabela entrou. Hoje, calça alfaiataria preta e blusa prata, cabelo preso em rabo de cavalo alto, maquiagem mínima, profissional, inalcançável. Boa tarde, ela disse sentando. Boa tarde, ele manteve tom neutro. Relatório, ela apresentou. Tablet, slides, números impressionantes para uma semana. Identificamos 3 segmentos subexplorados. Proposta é criar campanhas direcionadas. ROI estimado de 40% em 6 meses. Bernardo analisou. Tentou achar falha. Não achou. Bom trabalho. Obrigada. Pode ir. Ela hesitou. Apenas segundo. Posso perguntar uma coisa? Pode. Você sempre é assim? Assim como? Frio, distante, como se tivesse medo de ser humano. As palavras acertaram, mas ele não demonstrou. Sou profissional. Deveria tentar também. Os olhos dela esfriaram. Sou profissional. Sempre fui. Ótimo. Então não tem problema. Não, não tem. Ela saiu. Porta fechou com mais força que necessário. Bernardo encostou na cadeira. Passou mãos pelo rosto. Tinha sido rude, propositalmente, porque ela estava certa. Tinha medo de ser humano, de sentir, de deixar alguém entrar. E Isabela parecia capaz de entrar sem pedir licença. Sábado à noite, evento corporativo, gala beneficente. Bernardo foi sozinho. Como sempre, terno preto, gravata, charme automático que ativava em público. Cumprimentou pessoas. Sorriu. Flertou levemente com herdeira de cliente importante, sistema no piloto automático, até que a viu, Isabela, descendo a escadaria do salão, vestido longo azul petróleo que brilhava suavemente, decote elegante, cabelo solto em cachos, maquiagem mais elaborada que no escritório. Deslumbrante. Ele parou no meio da conversa, esqueceu o que estava dizendo.
Com licença, murmurou, deixando a herdeira confusa. Foi até Isabela. Interceptou ela no pé da escada. Senhorita Moraes, ela virou, surpresa. Senhor Santana não sabia que viria. Sempre venho, dou pro instituto todo ano. Olhos dele percorreram ela, rápido, involuntário. Você está diferente. É roupa social, exigência do convite. Não é só a roupa. Os olhos dele se encontraram, seguraram. Algo passou. Rápido, intenso. Quer beber algo? Ele ofereceu, sem pensar. Você não precisa ser educado. Estamos fora do escritório. Não estou sendo educado. Estou sendo... Parou. Não sabia o que era. Humano? Ela provocou, ecoando conversa de sexta. Ele quase sorriu. Talvez. Então sim. Champanhe. Foram até o bar. Pegaram taças. Há quanto tempo você e Larissa são amigas? Ele perguntou, buscando conversa segura. 13 anos. Desde os 15. Você vivia lá em casa. Vivia. Meus pais trabalhavam muito. Larissa era... minha família. E agora trabalha para o irmão irritante dela. Isabela sorriu. Pequeno. Genuíno. Você era irritante. Sempre me ignorava. Você tinha 15 anos, eu 21. Não ia dar atenção. E agora? A pergunta pairou. Carregada. Agora você trabalha para mim. Ele disse controlado. Então, continuo não dando atenção. Mentiroso. O quê? Você percebe tudo. Sei que percebe. Ela o encarou. A forma como você olha para mim quando acha que não vejo. A forma como fica tenso quando entro na sala. Você sente também. O coração dele acelerou. Isabela, relaxa. Não vou fazer nada. Ela tomou gole. Larissa me avisou. Você não é de relacionamentos. Não faz compromissos. E eu não sou mulher de caso de uma noite. Então estamos entendidos. Estamos. Mas ela se aproximou. Só centímetros. Não significa que não seja difícil. O perfume dela. Algo floral, mas não óbvio. Isabela, para. Por quê? Você que começou. Com aquele olhar na segunda-feira. Com a forma que você... Eu prometi. Ele cortou, voz baixa, mas intensa. Prometi para Larissa que não ia encostar em você. E não vou. Por que prometeu? Porque ela conhece meu histórico. E tem razão. Você merece melhor. E se eu não quiser melhor? E se eu quiser... Não! Ele recuou, colocando distância física. Você não sabe o que está pedindo. Eu não sou homem bom, Isabela. Eu uso, descarto, não ligo depois, e não quero fazer isso com você. Por que não? A pergunta o desarmou. Porque... Ele hesitou. Porque você importa, para Larissa, e para mim, também. As palavras saíram, cruas, honestas. Isabela ficou parada, olhos arregalados. Bernardo... Esquece. Ele depositou taça. Preciso ir. Boa noite, Isabela. E foi embora, deixando ela ali, sozinha, com coração acelerado. E certeza absoluta, também sentia. Segunda-feira. Isabela chegou cedo, antes dele. Trabalhou focada, tentando esquecer sábado, falhando miseravelmente. Meio-dia, fome, foi pegar almoço, voltou com salada, mas esqueceu o documento importante no carro. Voltou para o estacionamento, subsolo, elevador. Apertou o botão. Porta ia fechar quando mão segurou. Bernardo. Desculpa. Ele entrou. Ficaram lado a lado. Silêncio. Elevador descendo. Isabela olhava para os números. Ele também. Mas a tensão era palpável. Elétrica. Sobre sábado. Ela começou. Esquece. Não consigo. Tenta mais. Bernardo! Elevador parou. Porta abriu. Subsolo. Ela ia sair quando ele segurou o braço dela. Suave. Espera. Isabela virou. Olhou para ele. E viu. Conflito nos olhos dele. Desejo lutando contra controle. O que você quer? Ela sussurrou. Você. A palavra saiu rouca. Honesta. Eu quero você. E tá me deixando louco. Então me tenha. Não posso. Por quê?
Porque eu vou te machucar. A voz dele ecoou no estacionamento vazio. Isabela, escuta. Eu não sei fazer relacionamento. Não sei ser... Bom, toda mulher que se envolve comigo sai machucada. E eu não quero fazer isso com você. E se eu estiver disposta a arriscar? Mas eu não estou. Ele soltou. Passou mãos pelo cabelo. Você não entende. Eu prometi para Larissa. E não vou quebrar promessa por mim. Ela completou. Tom amargo. Entendi. Isabela... Não, você deixou claro. Ela pegou bolsa. Profissionalismo. É o que você quer. É o que você vai ter. Ela saiu. Bernardo ficou ali. Sozinho. Odiando a si mesmo. Porque tinha feito a coisa certa. Então por que parecia tão errado? Terça-feira. Isabela manteve distância cirúrgica. E-mails formais. Reuniões curtas. Zero contato pessoal. Bernardo tentou focar no trabalho. Falhando. Quarta à noite. Trabalhando até tarde. Escritório dele. Batida na porta. Entra. Isabela. Pasta na mão. Desculpa interromper. Preciso da sua assinatura nesses contratos. Fornecedor precisa amanhã cedo. Deixa na mesa. Assino e mando para você. Prefiro esperar, para garantir. Ela ficou do outro lado da mesa. Ele assinou. 3 documentos. Cada segundo uma tortura, porque ela estava ali, tão perto, tão longe. Pronto. Ele estendeu. Ela pegou. Dedos roçaram os dele. Acidental. Choque percorreu ambos. Olhos se encontraram. Travaram. Ninguém se moveu. Isabela. Ele começou, voz rouca. Não fala. Ela sussurrou. Se você falar, eu vou embora. E a gente vai continuar fingindo. A gente deveria continuar fingindo. Por quê? Porque é certo. E se eu não quiser o certo? Ela contornou mesa. Devagar. E se eu quiser o que eu sinto? Bernardo se levantou, encontrando ela no meio do caminho. Para. Por favor, para. Me dá um motivo. Um único motivo real. Larissa é sua irmã, não sua dona. Isabela deu passo mais perto. Ela está errada em te proteger de mim? Ou te proteger de você mesmo? Dos dois. Então me mostra. Ela desafiou. Mostra porque é tão perigoso. Ele agarrou a cintura dela, puxou contra ele. Porque quando eu te toco... Voz rouca. Eu não quero parar. Então não para. E o beijou. Foi ele quem cedeu. Finalmente. Capturou boca dela com fome reprimida de semanas. Ela retribuiu com mesma intensidade. Mãos no cabelo dele, puxando. Ele a ergueu. Sentou ela na mesa. Ficou entre pernas dela, aprofundando o beijo. Não foi gentil. Foi urgente. Mãos exploraram. Dele na coxa dela. Dela arranhando costas dele por cima da camisa. Bocas provaram. Línguas dançaram, dentes provocaram. Até que alarme de carro disparou lá embaixo. Som estridente. Eles se separaram, ofegantes, olhando um para o outro, chocados. Merda. Bernardo recuou. Merda, merda, merda. Bernardo, isso foi erro. Não foi. Foi. Ele passou mãos pelo rosto. Eu prometi. Para Larissa. E acabei de quebrar. Nós quebramos. Juntos. Não acontece de novo. Ele disse mais para si mesmo. Não pode. E se eu quiser que aconteça? Ele a encarou, vulnerável pela primeira vez. Então você vai sair machucada e eu não quero isso. Deixa eu decidir os riscos que corro. Não posso. Boa noite, Isabela. Ele pegou o paletó, saiu, deixando ela ali, sozinha, tremendo, com gosto dele ainda nos lábios, e certeza de que nada seria mais o mesmo. E naquele momento, a linha tinha sido cruzada, irreversivelmente. Bernardo lutou, resistiu, tentou fazer o certo, mas falhou, porque alguns desejos são fortes demais, e alguns, corações, não se deixam proteger, nem quando você mais precisa. Quinta-feira, dia inteiro evitando um ao outro. E-mails, mensagens, zero contato direto. Mas às 8 da noite, Isabela ainda estava no escritório, terminando a apresentação, batida na porta.
Bernardo. Ainda aqui? Finalizando o projeto. Precisa de algo? Não. Eu... Hesitou. Vi luz acesa. Vim checar. Mentira. Viu o carro dela no estacionamento. Inventou desculpa para subir. Estou bem. Pode ir. Ele deveria. Deveria ir embora. Manter distância. Entrou. Fechou porta. A gente precisa conversar. Não precisa. Isabela... Você deixou claro, Bernardo. Ela se virou, encarando ele. Foi erro. Não vai acontecer de novo. Entendi. Não é tão simples. É sim. Você não me quer. Fim da história. Eu te quero. A confissão explodiu dele. Eu te quero tanto que não consigo pensar direito. Não consigo trabalhar. Não consigo respirar sem pensar em você. Isabela ficou parada, olhos arregalados. Então por que eu vou te destruir? Ele se aproximou, desesperado para fazer ela entender. Isabela, olha para mim. O que você vê? Um homem com medo. Não. Você vê um cafajeste. Um homem que usa mulheres e descarta. Que não sabe amar. Que não quer amar. Porque amor acabou comigo uma vez e não vou deixar acontecer de novo. O que aconteceu? Ele parou, respirando irregular. Nunca contava. Para ninguém. Mas Isabela... Eu era noivo. 5 anos atrás. Camila. Voz saiu rouca. Ia casar com ela. Amava ela mais que qualquer coisa. Véspera do casamento, fui surpreendê-la no apartamento. Isabela já sabia o final, mas deixou ele terminar. E peguei ela na cama com meu padrinho, meu melhor amigo. Ele riu sem humor. Ela pediu desculpas. Disse que não significou nada, que me amava. E você? Eu terminei tudo. Cancelei casamento. Cortei contato. E jurei que nunca mais ia dar meu coração para ninguém. Lágrimas queimaram nos olhos de Isabela. Bernardo. Então você entende agora? Eu não sei amar, Isabela. Só sei transar e esquecer. E você merece homem que fique, que comprometa, que ame. E se eu não ligar para isso? E se eu quiser você do jeito que você é? Você vai se arrepender. Deixa eu decidir. Ela se aproximou, tocou o rosto dele, suave. Eu não sou ela. Não vou te trair. Não vou te machucar. Mas eu vou machucar você. Talvez. Ela foi honesta. Ou talvez você aprenda que nem todo mundo vai embora. Os olhos dele arderam, vulnerável demais, exposto demais. Isabela não faz isso. Faz o quê? Te dar escolha? Ela encostou testa na dele. Bernardo, eu não tô pedindo casamento. Não tô pedindo promessas. Só tô pedindo chance. Pra gente ver no que isso dá. E Larissa? É minha melhor amiga. Eu converso com ela. Ela vai me matar. Provavelmente. Isabela sorriu pequeno. Mas vale a pena. Ele segurou o rosto dela, polegar acariciando bochecha. Você tem certeza? Absoluta. Porque se a gente fizer isso, se eu te beijar de novo, não vou conseguir parar. Então não para. E ele a beijou. Diferente de antes, não era só desejo, era entrega. Ele a puxou contra si, mãos deslizando pela cintura, costas, cabelo. Ela retribuiu com tudo que sentia, mãos explorando músculos tensos sob camisa dele. Meu apartamento, ele murmurou contra a boca dela. Vem comigo. Sim, apartamento dele. Cobertura, vista panorâmica. Mas nenhum dos dois olhou para a janela. Roupas caíram, não desesperadas, reveladoras. Ele traçou cada curva dela com reverência, como se memorizando. Você é linda, sussurrou. Sempre foi. Mentiroso. Você nunca me viu. Eu vejo agora. Ele a deitou na cama. Ficou sobre ela. E não consigo ver mais nada. Beijaram, provaram, descobriram. Mãos exploraram territórios novos. Bocas marcaram caminhos. Quando ele finalmente a preencheu, Isabela arqueou, unhas cravando nos ombros dele. Olha para mim, ele pediu. Quero ver você. Ela obedeceu.
olhos verdes encontrando castanhos. E viram ali algo além de desejo, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Moveram juntos, ritmo construindo, intensificando. Não foi rápido, foi profundo, conectado. E quando explodiram juntos, nomes nos lábios um do outro, tudo mudou. Porque não foi só sexo, foi mais, muito mais. Depois, entrelaçados, ele a puxou para si. Fica, murmurou, só essa noite. Tudo bem. Ela dormiu com a cabeça no peito dele. Som do coração como trilha. E Bernardo ficou acordado, olhando para ela, percebendo algo aterrorizante. Não queria só essa noite, queria todas as noites. E isso o apavorava mais que qualquer coisa. Sexta de manhã, Isabela acordou cedo. Bernardo ainda dormia, rosto relaxado, vulnerável. Ela sorriu, tocou gentilmente, ele acordou. Viu ela, sorriu também. Bom dia, bom dia. Ela beijou ele, suave. Preciso ir, trocar de roupa antes do trabalho. Fica mais. Ele a puxou de volta. Não posso. Tenho reunião às 9. Cancela. Bernardo, ela riu. Você é meu chefe, não pode me incentivar a faltar. Posso, se for por boa causa. Ela escapou, vestindo roupa de ontem. Nos vemos no escritório. E parou na porta. Sobre Larissa. Eu conto. Tem certeza? Ela vai descobrir de qualquer forma. Prefiro que seja por mim. Boa sorte, você vai precisar. E foi. Bernardo ficou ali, sorrindo como idiota, até o celular tocar. Larissa. Bom dia, mana. Onde você estava ontem à noite? O estômago dele afundou. Em casa. Por quê? Mentira. Passei às 9. Você não estava. Fui resolver algo. Bernardo. Tom dela mudou. Perigoso. Você fez algo com Isabela? Merda. Lari. Responde. A gente respirou fundo. Sim, eu quebrei a promessa. Silêncio. Depois. Você fez o quê? Larissa, escuta. Eu avisei. Eu disse para não encostar nela. Eu sei. E você não se importou porque você nunca se importa. É sempre a mesma coisa. Você usa, destrói e joga fora. Não é assim. Então como é? Eu gosto dela. A confissão saiu. Eu gosto dela de verdade. Não é só... Isso não é como sempre foi. Você falou a mesma coisa da Camila e de outras 20 antes dela. Não, isso é diferente. Como? Porque eu tenho medo. Voz dele quebrou. Eu tenho medo do que sinto. Tenho medo de estragar e tenho medo de perder ela. Silêncio do outro lado. Larissa, se você machucar ela... Voz dela saiu baixa, perigosa. Eu nunca vou te perdoar. Nunca. Você entendeu? Entendi. Ela é tudo para mim. Minha melhor amiga. Minha irmã. E se você... Eu não vou... Ele interrompeu. Larissa, eu juro. Eu não vou machucar ela. Você não pode prometer isso. Posso sim. Porque pela primeira vez em anos, eu quero tentar. De verdade. Ela suspirou. Longo, cansado. Eu preciso falar com ela. Tudo bem. E você tem que fazer isso certo, Bernardo. Não do seu jeito cafajeste, mas certo. Vou tentar. Não, você vai. Ou eu mesma te destruo. Desligou. Bernardo ficou ali, tremendo levemente, porque tinha acabado de prometer algo que não sabia se conseguia cumprir. Mas ia tentar. Por Isabela. Por ele. Tinha que tentar. Isabela chegou em casa. Trocou roupa. Banho rápido. Estava se arrumando quando campainha tocou. Larissa. Oi. Não sabia que você vinha. Parou. Viu a expressão da amiga. O que aconteceu? Você transou com meu irmão. Não foi pergunta. Isabela fechou olhos. Respirou fundo. Entregou a gente? Ele contou, mas eu já desconfiava. Larissa entrou. Isabela, o que você estava pensando? Que eu gosto dele. Você conhece a reputação dele. Conheço, e não me importo. Deveria. Larissa explodiu. Isa,
Ele não faz relacionamentos. Ele nunca ficou com ninguém mais de 2 semanas. Ele vai te usar e descartar como faz com todas. Ou talvez eu seja diferente. Nenhuma é diferente para ele. Lágrimas nos olhos de Larissa. Isa, você é minha melhor amiga, minha irmã, e eu não aguento ver você sofrer. Então confia em mim. Confia que eu sei o que estou fazendo. Mas você não sabe. Ninguém sabe com ele. Larissa segurou mãos dela. Por favor, termina isso antes que seja tarde. E se eu não quiser? Então você vai sair machucada. E quando isso acontecer, não vem chorar para mim. As palavras cortaram, cruéis, mas honestas. Você está falando sério? Isabela perguntou, voz quebrando. Estou, porque eu avisei, e você ignorou. Então se dói, a culpa é sua. Sai. Isa, sai da minha casa. Larissa foi até a porta. Parou. Eu te amo. Sempre vou amar. Mas não vou assistir você se destruir por ele. Quando acabar, e vai acabar, me liga. Vou estar aqui. E saiu. Isabela desabou. Lágrimas caindo. Porque pela primeira vez em 13 anos, Larissa não estava do lado dela. No escritório, tensão era palpável. Bernardo tentou falar com Isabela. Várias vezes. Ela evitava. Educada, mas distante. Até que sexta à tarde, ele a encurralou. Literalmente. Sala de arquivos. Vazia. Ele entrou atrás dela. Trancou porta. A gente precisa conversar. Não temos nada para conversar. Isabela, olha para mim. Ela olhou. Olhos vermelhos. Tinha chorado. Larissa foi na minha casa. Ela disse, voz controlada. Disse que eu vou sair machucada, que você sempre machuca, que eu sou idiota por acreditar que seria diferente. E você acreditou nela? Eu não sei, explodiu. Bernardo, eu não sei o que acreditar. Você tem reputação, histórico, e eu sou só mais uma. Você não é. Ele a puxou, mãos no rosto dela. Isabela, escuta. Você não é como as outras. Você nunca foi. Como eu sei disso? Como eu sei que daqui 2 semanas você não vai enjoar? Você não sabe. Ele foi honesto. Porque eu não sei. Eu nunca fiz isso antes. Nunca quis fazer antes. Então o que você quer de mim? Tudo. A confissão rasgou dele. Eu quero tudo. Seu tempo, sua atenção, sua risada, suas manias irritantes, seus dias bons e ruins. Eu te quero. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Mas eu tenho medo. Medo de você mudar de ideia. Medo de você me deixar. Medo de ser só temporária. Então vem. Ele encostou testa na dela. Tenta comigo. E se eu bagunçar, se eu estragar, você me chuta. Mas me dá chance. Por favor. E Larissa? Ela vai entender. Eventualmente. Mas agora é sobre nós. Isabela olhou para ele. Vendo medo. Vendo vulnerabilidade. Vendo verdade. Tudo bem, ela sussurrou. Mas se você me machucar, eu sei, você me destrói. E vai ter todo o direito. Ele a beijou, suave, promessa. E decidiram, iam arriscar, juntos. Mesmo sem saber se ia funcionar, mas tentando mesmo assim. E nas semanas que seguiram, Bernardo e Isabela tentaram. Escondidos de Larissa, escondidos do escritório, momentos roubados, noites secretas, mas segredos têm prazo de validade. E quando o deles explodiu, as consequências seriam devastadoras, porque amar em segredo é fogo lento. E, eventualmente, alguém sempre se queima. 3 semanas escondidos. 3 semanas de encontros secretos, jantares em casa, noites entrelaçados. Isabela se apaixonando mais a cada dia. Bernardo, aprendendo que talvez conseguisse. Até que tudo desmoronou. 4ª à noite. Isabela no apartamento dele. Cozinhando juntos. Algo simples, doméstico, perfeito. Você sabe que não pode colocar alho antes da cebola, né? Ela provocou. Posso sim, minha cozinha, minhas regras. Suas regras são erradas. Ele a puxou pela cintura, beijou o pescoço. Repete isso. Erradas. Completamente.
Gemido baixo quando ele mordeu de leve. Erradas. Campainha tocou. Ambos congelaram. Você esperava alguém? Ela perguntou. Não, ele foi até porta. Olhou pelo olho mágico. Merda. Larissa. Quem é? Isabela perguntou. Minha irmã. O rosto dela empalideceu. Ela não pode me ver aqui. Vai pro quarto, rápido. Isabela foi. Porta fechou. Bernardo abriu. Larissa entrou sem esperar. Precisamos... Parou. Olhou ao redor. 2 taças de vinho. 2 tábuas. Conversar. Sobre? Sobre você e Isabela. O estômago dele afundou. O que tem? Vocês ainda estão juntos, não negue, eu sei. Como? Porque eu conheço vocês dois. Ela explodiu. As desculpas furadas, os sorrisinhos idiotas, o jeito que ela fala de você. Larissa, você prometeu que não ia machucar ela. E eu não estou, Larissa, eu amo ela. Silêncio. Absoluto. O quê? Larissa sussurrou. Eu amo ela, repetiu, primeira vez dizendo em voz alta. Eu me apaixonei por ela. Você não sabe amar, Bernardo. Eu sei, com ela eu sei. Ele se aproximou. Lari, eu nunca senti isso por ninguém, nem por Camila. Isabela, ela mudou tudo. Você vai cansar, como sempre cansa. Não vou, ele jurou. Porque pela primeira vez, eu não quero mais ninguém. Só ela, só Isabela. Porta do quarto se abriu. Isabela saiu. Lari, ela começou. Você estava aqui? Larissa a encarou. Escondida? Eu não queria que você descobrisse assim. Como eu deveria descobrir? Vocês iam contar ou iam continuar mentindo? A gente não estava mentindo. Bernardo tentou. Estavam sim. Vocês me enganaram. Os dois. Lágrimas desceram. Eu confiei. Eu avisei. E vocês? Lari, me desculpa. Isabela segurou mãos dela. Mas eu amo ele. E ele é diferente comigo. Ele não muda. Larissa se soltou. Nenhum homem muda. E quando ele te machucar, quando ele te destruir, não vem chorar para mim. Larissa, por favor, Bernardo implorou. Não faz isso, não nos faz escolher. Eu não tô fazendo vocês escolherem, vocês escolheram, e escolheram errado. Ela foi até porta. Parou. Isabela, eu te avisei. Agora aguenta as consequências. E saiu, batendo porta. Isabela desabou, chorando. Bernardo a abraçou, apertado. Vai ficar tudo bem. Ela vai entender. E se não entender? Vai. Só precisa de tempo. Mas no fundo, ele não tinha certeza. Dias seguintes foram um inferno. Larissa não atendia. Não respondia. Nada, Isabela sofria, visivelmente. Bernardo tentava ajudar, mas não sabia como. Até que teve ideia. Sábado. Levou Isabela para almoçar com a mãe dele. Sua mãe? Ela entrou em pânico. Bernardo, eu não... Confia em mim. Casa da família. Subúrbio. Onde cresceram? Mãe abriu porta. Dona Beatriz, 60 anos. Sorriso caloroso. Bernardo, abraçou o filho. Depois olhou para Isabela. E você deve ser a moça que roubou o coração do meu filho. Isabela corou. Prazer. Isabela. Entre, querida. Entre. Almoço foi surpresa. Dona Beatriz era doce, acolhedora. Contou histórias de Bernardo criança. Ele era tão doce, sempre cuidando da Larissa. Até que... Parou. Tom mudou. Até Camila. Mãe, Bernardo alertou. Não, filho. Isabela precisa saber. Olhou para ela. Ele era diferente antes. Apaixonado. Acreditava em amor. Até ela quebrar ele. Eu sei. Ele me contou. E mesmo assim você ficou? Fiquei. Porque eu não sou ela. E porque eu o amo. Do jeito que ele é. Dona Beatriz sorriu. Pegou mão dela. Então você é exatamente o que ele precisa. Depois do almoço, jardim. Bernardo e mãe sozinhos. Ela é especial. Dona Beatriz disse. Eu sei. Você ama ela de verdade? Amo.
Mais do que achei possível. Então não estraga, filho. Ela tocou o rosto dele. Não deixa o medo te fazer perder ela. Larissa não aprova. Larissa tem medo por você e por ela. Mas vai entender. Só precisa ver que você mudou. De verdade. Como provo isso? Sendo consistente, ficando, não fugindo quando ficar difícil. Ele abraçou mãe, apertado. Obrigado. De nada, meu filho. Agora vai. Aquela menina te espera. Voltaram juntos. No carro, Isabela perguntou: por que me trouxe aqui? Porque você precisa conhecer de onde eu venho. E porque, segurou a mão dela, você é importante e quero que todo mundo saiba. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Eu te amo. Eu também te amo. Primeira vez dizendo para ela. E vou provar. Todos os dias. Que você pode confiar em mim. Segunda-feira, reunião com conselho. Bernardo pediu para Isabela estar presente. Estranho, mas ela foi. Sala cheia, diretores, acionistas e Larissa, que trabalhava no financeiro. Ela evitou olhar para Isabela. Obrigado por virem, Bernardo começou. Chamei essa reunião para fazer anúncio. Sobre o quê? Diretor perguntou. Sobre mudança na empresa e na minha vida. Olhou para Isabela, depois para Larissa. Como muitos sabem, tenho reputação, não muito boa. Sorriu pequeno. Mulherengo, cafajeste, sem compromisso. Murmúrios. Isabela ficou tensa. Mas conheci alguém que mudou isso. Continuou. Alguém que me fez querer ser melhor. Alguém que amo. Silêncio. Isabela Moraes. Ele a encarou. Eu te amo. Na frente de todo mundo, sem vergonha, sem medo. E quero que todos saibam, você não é caso. Não é temporária. Você é tudo. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Bernardo. E para provar, ele puxou algo do bolso. Caixinha. Não é pedido, ainda, mas é promessa. Abriu. Anel. Lindo. Delicado. Promessa de que quando você estiver pronta, quando eu estiver pronto, eu vou fazer do jeito certo. Com você. Ele se ajoelhou. Ali, na frente do conselho inteiro. Isabela Moraes, você me aceita? Com todas as minhas falhas, meu passado, meus medos. Ela não conseguia falar, só chorar. Então acenou. Sim. Ele colocou o anel, a puxou para o beijo. Aplausos. Alguns diretores rindo, outros emocionados. Mas Bernardo só via ela. E Larissa, que chorava, silenciosamente. Depois, corredor. Ele a alcançou. Lari, começou. Você realmente ama ela? Não foi pergunta. Amo, mais que tudo. E não vai machucar? Vou fazer tudo para não machucar. Não prometo perfeição, mas prometo tentativa todos os dias. Larissa olhou para ele, longo, analítico. Então abraçou. Se você quebrar ela, eu quebro você. Eu sei. E se você a fizer feliz... Ela se afastou, sorrindo através das lágrimas. Eu vou perdoar que você quebrou a promessa. Obrigado. Isabela apareceu, hesitante. Larissa a puxou. Abraço apertado. Me desculpa. Por tudo. Você estava certa. E eu só tinha medo. Eu também tenho medo. Isabela confessou. Mas vale a pena. Então vocês têm minha bênção. Mas se ele te machucar, me liga. Eu ajudo a esconder corpo. As três riram. Finalmente. E tudo encaixou. E naquele momento, Bernardo percebeu que amar não era perder controle. Era confiar. Era arriscar. Era escolher. E ele escolheu ela. Todos os dias. Pela primeira vez em anos. O cafajeste tinha encontrado casa. Em alguém que não desistiu dele. Mesmo quando deveria. 6 meses depois. Apartamento novo. Deles. Não dele. Não dela. Deles. Isabela acordou com cheiro de café. Desceu. Bernardo na cozinha, fazendo o café da manhã. Bom dia, linda. Bom dia. Ela o abraçou por trás. Você está cozinhando? Tentando, sem garantias. Ela riu.
aquela risada que ele amava. Como dormir? Como beber? Você me deixou exausta ontem. Ele se virou, puxou ela pela cintura. Posso deixar de novo hoje. Tentador. Mas temos jantar com Larissa e Marco hoje. Verdade. Ainda não acredito que ela tá namorando. Eu sei. E ele é perfeito para ela. Tomaram café juntos, conversando, rindo. Simples. Doméstico. Perfeito. Isabela? Ele disse de repente. Obrigado. Por quê? Por não desistir de mim, mesmo quando eu não merecia. Ela tocou o rosto dele. Você sempre mereceu. Só precisava acreditar nisso. Ele a beijou, suave, promessa renovada. Eu te amo. Eu também te amo. À noite, jantar. Larissa e Marco. Bernardo e Isabela. Riram. Contaram histórias. Brindaram. E quando Larissa puxou Isabela para a cozinha, deixando os homens sozinhos. Você tá feliz? Larissa perguntou. Muito. Mais do que achei possível. E ele? Tratando bem? Tratando. Todos os dias. Não é perfeito, mas é real. Larissa abraçou ela. Então, eu estava errada. E fico feliz de estar. Voltaram. Bernardo a puxou para o colo, beijou testa. Tudo bem? Tudo perfeito. E era, finalmente, 1 ano depois, mesmo restaurante onde tiveram primeiro encontro não oficial. Mesa reservada, velas, romântico. Por que tanta produção? Isabela perguntou. Porque hoje é especial. Por quê? Ele se levantou, ajoelhou, o coração dela parou. Isabela Moraes, há 1 ano eu te dei promessa. Agora, quero te dar certeza. Caixinha, anel. Lindo, perfeito. Casa comigo. Não porque é esperado, mas porque eu não quero passar um dia sem você. Porque você me fez acreditar em amor de novo. Porque você é minha pessoa. Lágrimas desceram. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel, a puxou para o beijo. Restaurante aplaudiu. Mas eles só viam um ao outro. E souberam. Tinham encontrado. Para sempre. Bernardo aprendeu que passado não define futuro. Que dor não é desculpa para não tentar. E que, às vezes, a pessoa certa entra na sua vida quando você menos espera. E muda tudo. Isabela aprendeu que arriscar vale a pena. Que amor não é sobre perfeição. É sobre escolha, diária, consciente. E que alguns corações valem a luta. Porque no final, não importa quantas vezes você caiu, importa quem te ajuda a levantar e se você tem coragem de ficar. Se você chegou até aqui e se emocionou com Bernardo e Isabela, deixa seu like, comenta. Qual cena você mais amou? A declaração pública? O pedido? A reconciliação com Larissa? E se inscreve no canal para mais histórias de transformação e amor. Próximo vídeo, quinta-feira. E lembra, cafajestes podem mudar quando encontram a pessoa certa e têm coragem de tentar. Até a próxima.